Galerinha, aqui no volume 5, Física C, a gente vai começar a partir de hoje eletrostática. Uma física um pouco diferente da eletrodinâmica. Geralmente até em outros materiais eles fazem o contrário. Porque agora com a eletrostática eu vou conseguir explicar coisas da eletrodinâmica que antes eu não tinha como explicar. Porque eu não tinha estudado contigo ainda tão fortemente essa parte. Tudo começa com a história do átomo. Tu tens que entender como é que é um átomo para conseguir compreender alguns fenômenos aqui de eletrostática. O átomo tem duas regiões, basicamente, né? Uma minúscula, que é o núcleo, outra gigantesca, 100 mil vezes maior que o núcleo, a eletrosfera. Seria a partir da aula 2 ali já, isso, exatamente. Eu vou falar um pouquinho de átomo para logo em seguida falar dos processos de eletrização, exatamente isso, tá? Processos de eletrização. Essa é aquela teórica que a gente viu aula passada. Isso, é uma aula essencialmente teórica, vai ter pouquíssimas questões que envolvem cálculo. O primeiro processo que eu vou ensinar para vocês é o processo de eletrização por atrito. Mas vamos primeiro falar rapidamente do átomo. Qual é o nome do cara ali mesmo? Núcleo. Quem é que está lá dentro? Prótons e nêutrons. Prótons são? E nêutrons? Neutro. Carga zero. Aqui gigantesco. Isso, eletrosfera. Onde estão os elétrons. Que são, por sua vez, não custa lembrar, né? A carga de um elétron é menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, a famosa carga elementar. O homem fez experiências ao longo da história que conseguiu medir a massa e a carga do elétron, uma coisa assustadora. A massa do elétron é 9,1 vezes 10 na menos 31 quilogramas. 10 na menos 31 quilogramas, é um absurdo. O próton já é 1836 vezes mais massivo que o elétron. É ouro, o próton, se numa balança de prato, se eu colocar um próton, eu tenho que colocar 1836 elétrons do outro lado para equilibrar. Caramba, é por isso que na química a gente considera que toda a massa está no núcleo. É uma mentirinha confortável e próxima da realidade, certo? Próxima da realidade, porque o elétron realmente ele tem uma massa muito diminuta. Nêutrons e prótons têm praticamente a mesma massa. E o nêutron, como eu te falei, não tem carga. A carga do próton é idêntica à carga do elétron, só que positiva. O mais importante aqui na eletrostática é lembrar da carga elementar. Mais ou menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Se tu tem curiosidade para saber como é que isso aconteceu de fato, tu podes pesquisar na internet a experiência da ampola de Crookes e da gota de óleo de Millikan. Tu pode ver vídeos sobre essas duas experiências, que foram as duas experiências que foram unidas para conseguir determinar a massa e a carga elementar, a carga do maldito elétron. Claro que esse desenho é um desenho idiota e bobo de átomo. O meu núcleo está super exagerado, né? Se o núcleo fosse o giz, a eletrosfera seria maior que o andar de baixo e de cima, inclusive, né? Então o núcleo é um nada perto do átomo. E o átomo não é parado, ele é vibrante, causado pelo movimento dos elétrons. Beleza? Show de bola. Aliás, qual foi a experiência que determinou essa cara para o átomo? Isso, a experiência da fina lâmina de ouro de Rutherford Bohr. Muito bom. Galerinha, agora que eu tenho noção de como é que é o átomo, eu vou te mostrar como é que a gente pode eletrizar os corpos, que geralmente na natureza estão neutros, né? A maioria dos corpos na natureza estão neutros. A prova disso é que tu encosta nos objetos mais diversos e não sente nenhuma alteração, certo? Se tu encostasse no objeto e ele estivesse eletrizado, tu teria alguma sensação no teu corpo. Já de repente sentisse essa sensação, né? No inverno, principalmente, se o cara anda de pantufa em casa, o cara volta e nem sente um choque, uma sensação esquisita. Eu lembro, há uns 2 anos atrás, caminhávamos eu, minha namorada e a filha dela com uma calça de nylon. E aí a calça de nylon tretava, né, uma na outra, assim, e aí tu encostava a mão na mão da guria e tomava um choque. Não dava de dar um choque com ela. Ela saía dando choque na galera, por causa da maldita calça de nylon que ela estava, né? Certo? Tinha que mandar ela ir longe e mandar ela se encostando nas coisas para deseletrizar, né? Para depois tu chegar próximo dela e não tomar um choque. Certo? Eu lembro do meu primo, eu era guri ainda, fui visitar ele lá em BH, mocinho, gente boníssima, e ele reclamava do Corsinha que ele tinha na época. Porra, cara, eu tomo choque todo dia nesse carro, cara. Todo dia eu tomo choque nesse carro.
Eu disse, pô, não é possível, mocinho. Aí ele quer ver, ó, sai do carro, vai lá e encosta na minha porta pra tu ver. Aí eu saí do carro, molhei as mãos numa aguinha que tinha no chão, encostei no chão e no carro para ver se dava choque, nada. Ele saiu do carro, na hora que ele foi fechar a porta, eu estava olhando o carro por baixo, ele se aproximou de mim, pau, tomei um choque com a testa no cotovelo dele. Ele encostou a chave no carro, estava com o cotovelo próximo da minha testa, pum, tomei um choque na testa. Né? E outros fenômenos, a minha irmã, uma vez namorado, tomando banho, aquela coisa gostosa, tal, aí ela se secou, tal, foi sair do banheiro, daqui a pouco era Otávio. Pô, fui dar um beijo no cara, tava no box, ele em cima da toalha, fui dar um beijo nele e tomei um choque na boca. Que isso? Pô, faz todo sentido, né? Um tava num ambiente, o outro no outro, se secando, atritando a toalha em si, faz todo sentido. Vamos entender de onde é que vem esses fenômenos esquisitos. Isso tem a ver justamente com a eletrização por atrito. O homem é tão doente que ele mapeou todos os átomos que existem na natureza, não é isso? E um russo bêbado teve a ideia de criar uma tabela, a tabela periódica. E o Mendeleev, o criador da tabela periódica, então sabia que cada material tem o seu tipo de propriedade. O homem é tão doente que ele, não satisfeito com os átomos que existiam, criou outros átomos que Deus não fez, né? Não, vamos fazer nós aqui para ver se funciona. Louco isso, né? O que diz a tabela periódica? Que cada elemento tem uma certa eletronegatividade, cada elemento tem uma certa eletropositividade, que é o oposto da eletronegatividade, o tesão por elétron, popularmente falando. Se eu pego um átomo que tem mais tesão por elétron e um átomo que tem menos tesão por elétron e esfrego os dois, é lógico que o átomo que tem mais tesão por elétron vai roubar elétrons do que tem menos tesão por elétron. Não é lógico? Pronto. Sempre que eu atrito dois materiais diferentes, há uma tendência de haver transferência de... Claro, porque é a parte da casquinha do átomo. Não pode ter um núcleo sendo modificado, sendo que tem um escudo Jedi invisível, vibrante, eletrosfera, protegendo o núcleo. Certo? Bom, o que é característico da eletrização por atrito? Pensa comigo, tesão por elétron. Eu não gosto muito de elétron. Ou seja, um ametal, né, com um metal de repente, certo? Não precisa ser um ametal com metal. Pode ter átomos de flúor dentro dessa estrutura, né, e pode ter átomos de um outro material, de sódio, de frâncio dentro dessa estrutura. Não precisa ser um material puro. Basta que tenha átomos com mais tesão por elétron e átomos com menos tesão por elétron. Esfreguei. O cara que tinha mais vontade de ter elétron ganhou elétrons. Ficou o quê? Claro que se ele era neutro e ganhou elétrons, ficou negativo. Certo? Afinal, o que é corpo neutro? É o que tem o mesmo número de prótons e elétrons. Esse cara estava neutro, perdeu elétrons, ficou? Claro, então na eletrização por atrito, os corpos eletrizados adquirem cargas de sinais? Sempre. Mas o bacana não é tu decorar isso, é tu entender. Um ganha, outro perde. Um fica negativo, outro positivo. Pronto. Quando tu entende isso, vai durar na tua cabeça esse conceito durante vários tempos. Agora, se tu decorar frouxamente atrito, sinais opostos, atrito, sinais opostos, aí é 2 dias depois esqueceu, tá? Peraí, se esse cara perdeu 5 elétrons, quanto que esse ganhou? Quer dizer que se um ficou com carga de menos 5, o outro ficou com carga? Ou seja, mesmo módulo. Na eletrização por atrito, os corpos adquirem cargas de sinais opostos, porém mesmo... Pronto. Matamos a eletrização por atrito. O primeiro dos 3 tipos. Certo? Bem light. Então eu vou escrever as conclusões principais. Eletrização por atrito. Os corpos adquirem cargas de mesmo módulo, mas sinais opostos. Aliás, uma fórmula que a gente já estava usando no começo do ano, ó, mas que talvez a gente precise daqui a pouco. Quantidade de carga que um corpo tem é o número de partículas em excesso vezes a carga elementar. Como assim, professor? Ué, se o cara tem 5 prótons e 5 elétrons, qual é a carga total? 0, ele está neutro. Só que se ele ganhou mais 2 elétrons, ele vai ficar com a carga de 2 elétrons. Como é que calcula a carga dele? Pega esses 2 elétrons em excesso e multiplica pela carga elementar. Certo? Vai ficar negativo, vai ficar menos 3,2 vezes 10 na menos 19. Se o cara estava neutro e perdeu 1 milhão de elétrons, como é que vai calcular a carga que ele adquiriu agora? 1 milhão vezes a carga elementar. Afinal, se ele perdeu 1 milhão de elétrons, ficou com 1 milhão de
prótons em excesso. Show, mas 1 milhão não é muito? Nada. 1 milhão de nada. Uma esfregadinha de nada de um material do outro passa 1 milhão para um lado de elétrons. Olha que loucura que é o mundo microscópico, né? Certo? Então 1 milhão de elétrons é nada. Os corpos adquirem cargas de mesmo módulo, mas sinais opostos. É isso, cara. É isso que é eletrização por atrito. Tá? Que tipo de coisa eles podem te perguntar? Eles podem te falar, né? Dois corpos foram eletrizados por atrito. Quais são as características que podemos afirmar? É isso. Lembrar que os corpos vão ter sinais opostos e mesmo módulo. Ou um corpo eletrizado por atrito perde 1 milhão de elétrons. Aí qual é a carga adquirida? Né? Aí pode perguntar a carga adquirida desse corpo e a carga adquirida pelo outro corpo que foi usado na eletrização por atrito, né? Sem problema nenhum. Mas é essencialmente teórica. Outro tipo de eletrização, essa aqui também é bem light, galera, por contato. Por contato. Deixa eu ver se tem o bom senso. Tá neutro, positivo. Tá positivo. O que tu acha que vai acontecer? Do neutro vai passar para o positivo. Esse aqui estava positivo e esse estava neutro, não é isso? Certo? Quando eu encostei, depois que eu soltei, que carga que eles ficaram? Legal, parabéns, ambos ficaram positivos. Pensa comigo. Como é que tu vai pegar um corpo positivo, encostar no neutro, encostar e contaminar ele com cargas negativas? Tu tinha carga positiva, né? Como é que tu vai contaminar o cara com carga negativa? Faz sentido? Não faz, né? É mais ou menos estar gripado, encostar em alguém e passar rubéola para a pessoa, né? Se tu está gripado, tu vai contaminar a pessoa com gripe. Concorda comigo? Então eu brinco com a galera que a eletrização por contato é uma contaminação. Tá neutro, tá negativo, encostou, o neutro vai ficar claro. E o teu raciocínio foi bonito, garoto. O outro que estava negativo ficou menos negativo. O que estava positivo ficou menos positivo. E bacana o que tu falou também. Interessante, positivo quer dizer que tem excesso de prótons. Neutro, encostei. Por que esse que estava neutro ficou positivo? Porque ele estava com mais elétrons que o outro. Isso, o perigo é raciocinar assim. Prótons não podem ter ido daqui para cá, porque prótons estão no núcleo do átomo, protegido pelo escudo Jedi, eletrosfera. Lembra? Escudo Jedi vibrante, eletrosfera. Ou seja, o que aconteceu foi que elétrons foram atraídos pela carga positiva do positivo. E como elétrons foram atraídos do corpo que estava neutro, ele ficou positivo. Porque se eu perco cargas negativas, ele fica positivo. Faz sentido? Certo? Então cuidado, hein? Eletrização por contato. Os corpos adquirem cargas de mesmo sinal. Porque se é mais, encosta no neutro, fica mais. E esse continua mais. Certo? Detalhe, galera. Na eletrização por atrito, os dois corpos estavam inicialmente, antes de atritar, neutros. Tudo bem? Agora, na eletrização por contato, tinha um neutro e um carregado. Se não tiver um carregado, não vai rolar o contato. A eletrização por contato, beleza? Daria para criar essa hipótese. O importante é saber que na eletrização por contato, um dos corpos ao menos já tem que ter carga, senão não faz sentido. Na eletrização por contato tem que ter um neutro? Não, eles acabaram de levantar uma hipótese. Professor, se tiver um cara com uma carga positiva e outro com uma negativa, certo? Vou estudar essa situação agora. Mas o que eu posso garantir sobre a eletrização por contato? Que após o contato, os corpos ficam com cargas de mesmo sinal. Isso é que é importante. Os corpos adquirem cargas de mesmo sinal. Outra coisa, antes de mostrar como é que se raciocinaria na hipótese levantada pelo colega, muito curiosamente. Se dois corpos são idênticos, condutores, um tem 10 coulombs, o outro está neutro. Não é lógico? Ou seja, quando os corpos em contato são idênticos, as cargas são divididas igualmente. Concorda comigo? Faz sentido? A natureza não é preconceituosa, que nem nós seres humanos, né? A natureza não vê diferença em corpos iguais. Então os corpos adquirem cargas de mesmo modo. E mais um comentário. Se os corpos são idênticos, as cargas são divididas
igualmente. Agora já vou fazer uma outra colocação, hein? Professores, se for uma esfera enorme de raio 3R e uma esfera menor de raio R, uma tem 8 coulombs, encosta as duas e separa. Qual é a voltagem final? Quanto de carga fica em cada uma? Não tem quanto? Né? Uma tem, sei lá, eu nem lembro mais o que eu falei, eu chutei 8 coulombs, eu acho que eu falei. 8 coulombs, uma esfera de raio R e uma esfera de raio 3R, certo? Eu encosto as duas e afasto. Qual é a voltagem de equilíbrio? Qual é a carga que cada uma ficou? Esse tipo de conta é bem mais profundo já, e eu preciso de um outro conceito para te mostrar como se faz, que é o conceito de capacitância, certo? Então eu vou esperar um pouquinho para trabalhar com esferas diferentes. Mas vamos criar uma situação que o amigo levantou. Olha só que bonita pergunta. Essa aqui dá até para botar na próxima provinha já, ó. Questãozinha bem bonitinha essa. Tenho duas esferas idênticas, uma com carga de 8 vezes 10 na menos 3 coulombs. A outra tem carga de menos 2 vezes 10 na menos 3 coulombs. Eu pego essas esferas idênticas, ponho em contato e depois afasto. Qual é a carga final? 6 vezes 10 a menos 3. Quanto? 6 vezes 10 a menos 3. Como é que foi o raciocínio? Conta para os amigos. Tá, um tinha 8 menos 2. Daí vai diminuindo o outro. Ah! 8 com menos 2 é 6. 6 dividido para 2, 3. Bem mais fácil que a química orgânica, hein? Bah! Então, ó, é bem light mesmo. É simples pra caramba. É simples pra caramba. Mas mesmo esse raciocínio mais trivial, se tu não exercitar, talvez hoje, ou amanhã à tarde, no mais tardar, talvez por desapareça. Isso, né? Exatamente. Mas cuidado, né? Se forem 8 cargas iguais, divide por 8 e assim por diante. Né? Ô professor, e se tiver duas esferas idênticas e um elétron em excesso? Essa pergunta é boa, hein? Um elétron em excesso. E aí? Encosta e separa, o que acontece? Como é a natureza? Me expliquem. Deus vai dividir o elétron em dois? Mas como assim vai ficar passando de um para o outro? Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Tá, um vai estar negativo, outro vai estar neutro. Ele vai passar, ele vai ficar... Vai ficar mudando, será? Ele vai ficar Na verdade tem 50% de chance, obviamente, de o elétron estar num ou no outro. É isso que vai acontecer. Certo? Então é aleatório. A natureza é aleatória. É como se Deus jogasse dados a todo momento. Embora Einstein duvidasse dessa hipótese, Deus aparentemente é um grande jogador de dados. Bom. Galerinha, falta um processo de eletrização, hein? Atrito é bobagem. Neutro e neutro. Esfregou. Um ganha, outro perde. Um é mais, outro é menos. Um perde 1 milhão, o outro ganhou 1 milhão. Então as cargas têm mesmo módulo e sinais opostos. Eletrização por contato é uma contaminação. Neutro e positivo. Positivo. Neutro e negativo. Negativo. E se as esferas, se os corpos em contato são idênticos, a carga é dividida igualmente. Faz sentido? Show de bola. Falta um processo, é o mais bonito. É o mais bonito dos processos de eletrização. A galera vai ao delírio só porque usa o fio terra. Não entendi ainda qual é a graça do fio terra. Vamos ver.